para o ano estar conosco, completando 160 anos. E essa luz veio, acima de tudo, para relembrar aquilo que ele havia dito quando aqui esteve, que nós, discípulos encarnados, criados já bem milenarmente atrás, era preciso nós endireitar os nossos caminhos. Por aqui já havíamos passado e deixamos os nossos caminhos um pouco tortos. Era preciso buscar esta luz, como diz o nosso cancioneiro popular, chamado Jesus, para que nós possamos nos confraternizar nesta sociedade ainda que tem esquecido Jesus, tem ainda divulgado acima de tudo figuras lendárias, mas Jesus não é lenda, é realidade. E essa luz chega até nós, nos apresentando Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós vamos encontrar nesses quatro partes da primeira obra da codificação, o livro dos Espíritos, na sua terceira parte, as leis morais, que trata da lei de sociedade. É nesta lei de sociedade que nós estamos inseridos, da qual Jesus, como governador deste mundo, também inseriu-se, dizendo que ao chegar neste mundo não veio para destruir as leis e nem tão poucos profetas, mas acima de tudo dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. E ele cumpriu na íntegra tudo aquilo que o Pai lhe delegou. E ele espera também que cada um de nós cumpramos os nossos deveres. Qual o dever nesta sociedade de nós espíritas? Frequentando hoje aqui, centenas de pessoas, a Seara Espírita, conhecida por todos nós como Grupo Espírita Seara de Deus. E nós perguntamos, nesse nosso tempo na Casa Espírita, divulgando a doutrina espírita, o que nós temos feito para abraçar a sociedade e dizer de que nós somos os trabalhadores da última hora, concernente ao ensino do Espírito Erasto, no capítulo 17 da terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O homem de bem e missão dos Espíritas. Não vou perguntar aqui qual a missão de cada um já sabe. Não vou perguntar aqui qual o homem de bem que está aqui presente, cada um aqui já sabe se é um homem de bem ou não. Mas o Cristo tem nos convidado através desses Espíritos superiores que nós comunguemos desse objetivo, que nós possamos cumprir as nossas missões, que nós possamos ser um homem de bem em qualquer situação que nós estejamos, não apenas dentro do Grupo Espírita Serra de Deus, ou dentro da Federação Espírita Pernambucana, ou dentro de qualquer templo religioso que nós nos afinamos ou não. Nós espíritas, na condição de espíritas, a nossa responsabilidade é muito maior do que daqueles que ainda não são espíritas, porque nós abraçamos essas verdades que nos convidam a cada dia para a nossa reforma interior. Jesus, quando aqui esteve, o seu convite maior foi este. Lembramos muito bem quando colocaram aquela mulher para ser julgada por adultério, que a lei antiga dizia que tinha que ser apedrejada até a morte. Este fato narrado pelos evangelistas, vocês conhecem tanto como eu. E todos aqueles que ali estavam como promotores, formando um tribunal de acusação contra ela, após Jesus identificá-los pela romagem espiritual de cada um, todos ali foram embora, jogando as pedras no chão, começando pelos mais velhos. E lhe indagou aquela pecadora: onde estão os teus algozes? Se não te condenaram, eu também não te condenarei. Mas vai e não peque mais.
Quando curou o paralítico de Cafarnaum, após levantar-se, ele disse essa frase e completou-a: vai, não peque mais, para que não te aconteça coisa pior. O tempo passa, dizemos nós, e esquecemos desses ensinamentos, porque dizemos que é difícil cumprir aquilo que ele aqui fez. Claro, não somos Jesus de Nazaré. Eu sou Feijão, Mário Mário, o poeta aqui, Deus da Paz, cada um com seu nome. Não somos Jesus de Nazaré, mas podemos ser os seus representantes nessa sociedade que exige tanto que nós sejamos assim. Exige tanto de nós que nós sejamos assim. E já somos taxados como pessoas diferentes. Fulano é diferente, vive fora da sociedade. Não, nós convivemos dentro da sociedade. Agora, não somos obrigados a fazer aquilo que a sociedade às vezes impõe ao homem. Vejamos, por exemplo, nesse mês de dezembro, o que a sociedade tem feito em nome de Jesus. Eu vos pergunto: quem é mais lembrado no mês de dezembro? Quem é mais lembrado? Qual a figura que é mais lembrada nesse mês de dezembro? Papai Noel. Papai Noel. Como que Jesus fosse apenas um coadjuvante desse mês. Nós temos que mudar esse pensamento. Nós somos espíritas. O Cristo de Deus nos convida para o seu Natal, diferente daquele que a sociedade nos impõe. Vocês já foram no shopping neste mês de dezembro? Como é difícil caminhar. As pessoas não se entendem. Parece que o mundo vai acabar no dia 25. A sociedade consumista nos convida para esta realidade. O Jesus que me apresentaram, que os Espíritos apresentaram a nós, espíritas, nunca andou de trenó. Nunca andou de trenó. Nunca teve barbas brancas e nem nunca usou óculos de grau, porque nunca precisou como eu. Nunca. O Cristo que os Espíritos nos apresentam é bem diferente deste que eles cultuam. Cultuam lenda, não cultuam realidade. Ele disse certa vez que aquele que um dia eu conhecesse a verdade se libertaria. É isso que ele quer de nós. Nada mais do que isso. Conviver na sociedade faz parte de cada um de nós. Não podemos viver isolados. Seria até um egoísmo de nossa parte viver no isolamento. Agora não podemos nos misturar. Quando ele diz às pessoas de que quando se mistura água com óleo, nunca mistura. Nunca mistura. Conviver é uma coisa e viver é outra. Nós vivemos na sociedade, que nós somos todos irmãos, independente do credo religioso que cada um aqui abraça. Tenho certeza que aqui não só tem espírita. Tem espírita, tem católico, tem evangélicos, tem espiritólicos, aqueles que têm essa tendência ainda. Cada um dentro do seu alcance recebe o ensinamento para dele fazer uso. Mas falei do shopping, de ver na sociedade. Eu subi lá no segundo andar e fiquei observando o semblante de cada um. As pessoas não entreolham-se entre si, não se comunicam pelo olhar. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite é coisa rara nos dias de hoje. E ninguém melhor do que Jesus que fez tudo isso. Como abraçava as criaturas, como saudava as criaturas, a paz nos traga, a paz nos dou. Mesmo se ela não fosse receptiva, ele fazia isto. E ele tem pedido isso a cada um de nós, que nós possamos fazer a mesma coisa. Mas nós às vezes fazemos como os gentios, só abraçamos os gentios. Nós às vezes fazemos como os samaritanos, só abraçamos os samaritanos.
espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos, nos diz o Espírito de verdade na terceira obra da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 6. O Cristo Consolador. E esta consolação tem dado a cada um de nós. Eu não sei por que tanto alvoroço nessas almas encarnadas neste mês. Esta semana até um confrade nosso fez uma comparação. Vejam, as ruas de minha cidade nos festejos momescos são mais calmas. Que quem gosta do carnaval está lá nas ladeiras estreitas, na rua estreita de Olinda. Aqui é tudo calmo. No Natal de Jesus, a mente humana ainda não recebeu a mensagem do Cristo, que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Que amor é este que ele disse, que nós ainda não entendemos? Quando deres um festim na sociedade em que vives, convida, pois, os pobres e expropriados para a tua mesa. Disse-nos ele isto. Natal de Jesus. Natal da nossa sociedade. Não só no Brasil, nem no Nordeste. Na maioria dos países aí é assim. Os comensais que são feitos para receber Jesus. Me lembro do jantar de Herodes Antipas. A mesa bem grande. Para dizer que os bajuladores viessem até ele. Eu sou o rei e aqui eu mando. E receber Jesus desta forma, será que ele virá? Onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá me farei presente. O nome dele não é lembrado nesta noite natalina. Tem uma música popular que diz assim: eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Ainda bem que não é. Ainda bem que o compositor pensou errado, não é? Nós somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Ele está presente conosco. E é feita a ceia do Natal, meia-noite. Não é isso? Não me convide que eu não vou, porque eu janto bem cedo. Sou nordestino, não vale. Não janto de meia-noite. E nas vezes que nós fomos, nos primórdios do nosso tempo, ainda como dando os primeiros passos na doutrina espírita, a mesa era enorme. Ninguém se alimenta tão frugalmente como as pessoas na noite de Natal. Mas pasmem, ainda sobra. Convidar pobres e expropriados. Alguém bate na porta. Uma esmola em nome de Jesus. Hoje não temos para dar. Jesus, quando não vem, sempre manda os seus secretários. Ele não vem. Ele foi embora dali por mais um lar que não abriu as suas comportas do amor para dizer que era necessário recebê-lo na noite do seu aniversário. O aniversariante passou em branco, porque a sociedade espírita, não parisiense, nem a casa espírita não, a sociedade que se diz espírita ainda não abriu o seu fanal para dizer: é preciso que esses pobres e expropriados penetrem no nosso lar. Sabe onde nós nos encontramos? Nas ruas estreitas da cidade, lá no chamado Recife Velho. Nós vemos como se compartilha o amor de Deus naquelas criaturas. Foi uma noite de Natal que eu vi um gesto tão belíssimo que eu nunca mais esqueci, de um ser que vive nesta sociedade, mesmo sem ter nada em abundância. Ele disse que Jesus se faz presente. Ele lembrou-me quando Jesus partiu o pão para saciar a fome de tanta gente, quando multiplicou os peixes para saciar a fome de tanta gente. Deram-lhe um lençol. A noite de dezembro lá no cais é fria, meus irmãos, é fria. É aquele vento que bate na orelha
congela a almas como eu, esse corpo com mais ossos do que carne. Dói. E nós somos espíritas e temos que nos condoer com essas dores. Não é ter pena, é perceber que nós temos condições de, nessa sociedade, modificá-la com Jesus em nossa mente. Distribuiu lençóis e um ficou sem um cobertor. Faltou um lençol, amado, naquela noite. O pedido era maior, a procura era maior do que a oferta. Eu vi ao longe um daqueles rasgando o lençol. Vê o pensamento do espírita. Vê o primeiro pensamento que veio. Não é espírita, não imagina os demais. Puxa vida, recebe um lençol e já está rasgando. Pensando não assim. Não julgueis para não ser julgado, me disse Jesus. Que na mesma proporção em que julgaram, diz assim sereis depois vós julgados. Ele rasgou o lençol no meio a meio. Seu irmão estava lá descoberto. Ele foi lá e o cobriu. Jesus se fez presente naquele momento, em uma sociedade ainda que não conhece Jesus. E o que falta em nós para conhecê-lo? O que falta em nós para vivenciá-lo nos dias atuais da nossa existência? É o entendimento. É o entendimento naquilo que ele disse. Bem-aventurados sereis vós, se fordes realmente pobre de espírito, vós tereis o reino dos céus. Bem-aventurados sereis vós, se fores perseguido e injuriado por causa de mim. Bem-aventurados sereis vós, se tiveres puros o coração, porque um dia vós verás a Deus. Bem-aventurados sereis vós, se fordes um dia brandos e pacíficos, porque um dia vós herdarás a terra. Ensinamentos como este, que o tempo levou, porque os homens distorceram seus ensinamentos. Cada um, dentro da sua conotação religiosa, procurou dizer: eu sou o dono da verdade. E este verbo se fez carne para habitar entre nós, trazendo-nos acima de tudo a lição da humildade para viver em uma sociedade. Ele não quis ser o maior entre os homens, ele quis ser o menor e foi. E uma das maiores lições de humildade foi aceitar o cargo de carpinteiro ou de marceneiro onde seu pai trabalhava. Nós ainda nesse presente, nessa presente existência, a nossa preocupação de formação sempre é para galgar os melhores lugares na sociedade. Ninguém quer formar um filho para ser gari. Ninguém quer formar um filho para ser margarida, ou seja, varredora de rua. Nós queremos que eles sejam doutores, médicos, filósofos, engenheiros, mas não nos preocupamos em ser um bom médico, em ser um bom engenheiro, em ser um bom gari, em ser uma boa margarida. Nós não nos preocupamos em formar os nossos filhos para ser um homem de bem, como disse Jesus quando aqui esteve. Era preciso entender as suas lições, para que nesse século 21, essa sociedade tivesse muito melhor do que hoje. Falamos em crises, não se fala em outra coisa. É crise de lava-jato, de lava devagar, de lava rápido. Todo tipo de crise nós falamos, mas não percebemos que a crise maior deste mundo chama-se a crise moral. É o que falta em nós. Mudar as nossas atitudes, mudar o nosso comportamento onde quer que nós formos. Não importa que esses estejam caminhando por caminhos torpes, irão prestar contas dos débitos assumidos hoje e amanhã. Porque Jesus nos disse:
Daqui ninguém sairá sem pagar o seu último centavo, ou o seu último centavo, ou o seu último real. Não importa a moeda, é apenas metafórica, não importa. O que importa para nós é mudarmos as nossas atitudes. Não adianta virmos à casa espírita, tomar passe, aula frutificada, assistir reuniões públicas e não mudar. Não mudar essa sintonia, para que nós possamos mudar essa psicosfera que passa ao nosso planeta, que neste meio devia ser. E o espírita, como reconhecido na sociedade, vivendo no meio dela sem ser conhecido como espírita, ele é reconhecido pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. Ali vai um espírita. Ele vive na sociedade, mas não faz aquilo que ela pede para fazer de errado. Dizíamos há pouco tempo atrás, o tempo tem sido sempre o nosso maior e melhor amigo. Aproximadamente 4 lustros atrás, 40 anos, 35 anos, saía de Paulista para a Federação Espírita Pernambucana. Não tinha aqueles viadutos enormes ali, o chamado Girador, o Complexo Salgadinho. Um jovem, eu era jovem também na época, já há um bocado de tempo isso. E ele na minha frente, como jovem, antigamente o cobrador pegava o dinheiro, a borboleta do alcatrão, que era no banco traseiro, era a parte de trás do ônibus, né? E se pagava ali a passagem para passar. Nós temos sempre o hábito de dizer que o mundo está perdido, não tem jeito, nada vai se modificar, nada vai mudar, dizem muitos assim, como se Jesus não fosse o governador deste mundo, deste planeta que nós estamos vivendo. As mudanças acontecem se nós percebermos. E este jovem pegou o ônibus e o cobrador, inocente, não sabia o que estava fazendo. Como Jesus disse quando foi colocado no patilho da cruz, pediu perdão por toda a humanidade, ele não sabia o que estavam fazendo com ele. O cobrador não sabia o que estava fazendo. E lhe fez um convite especial, entre aspas. Pula a catraca, só vai pagar 50% da passagem. Ele recusou-se. Não. Pagou a passagem e foi, e caminhou e sentou lá, com a consciência tranquila, no dever cumprido. Última palavra de Mário Jorge no seu livro. Com a consciência tranquila no dever cumprido, sentou-se lá. E o jovem meditando comigo. O mundo não está perdido. É necessário também fazer algo. Se esse jovem fez, eu como jovem também poderia fazer, por que não? Ele desceu na mesma parada que eu desci. E dirigiu-se para a Federação Espírita Pernambucana, para o chamado DIG, Departamento de Infância e Juventude. Nada está perdido, meus irmãos. Nada está perdido quando nós temos Jesus como modelo e guia, como nos diz o Espírito, os Espíritos, no livro dos Espíritos, não me falha a memória, pergunta 625. Ele é o modelo que cada um de nós temos que seguir. O nosso companheiro poeta, quando estava aqui conversando com vocês, relatou a poesia O Homem, não é isso? A música de Roberto Carlos, dada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, aquela letra, nos meados do ano de 1970. Ele passou por aqui, deixou o seu legado, e nós temos que fazer a mesma coisa. Deixar o legado que ele deixou.
fazer o bem em qualquer momento. Mesmo que nos façam o mal, é necessário fazer o bem. A sociedade nos cobra o contrário. Aí nos cobra a pena de talhão, olho por olho, dente por dente. Não sei se vocês já viram, como eu vi, em casas comerciais assim, uma frase escrita nas paredes: a minha educação depende da sua. Jesus de Nazaré nos educou de forma diferente. A nossa educação não depende da educação dos outros. Nós temos que ser educados, imitando quando ele aqui esteve, foi um educador por excelência. Como ele era educado? Receber a todos. Nós temos que fazer dessa forma, porque nós somos educados de forma diferente. Meu pai dizia assim há muito tempo atrás: se chegar em casa apanhado, vai apanhar também. Hoje nós temos que ser diferentes. Se você chegar em casa agredido, perdoe. Foi isso que ele nos disse: perdoa para ser perdoado, disse o nosso irmão aqui na sua prece inicial. A prece que ele nos ensinou: perdoar para ser perdoado. E quantas vezes eu devo perdoar ao meu semelhante? Perguntou-lhe Pedro. Só 7 vezes, Senhor. Não, 70 vezes 7. Quem é bom em matemática já deve ter pensado: se eu perdoar Feijó 490 vezes, que teve o débito? Cada ofensa. Cada ofensa. São esta fórmula que Jesus trouxe para nós. E o homem que faz isto nunca envelhece, nunca sofre. Porque a maior felicidade de nós espíritas é ver o nosso semelhante feliz. Foi isso que ele também fez aqui quando esteve nessa sociedade. A maior felicidade dele era ver o seu semelhante feliz, era ver o seu irmão feliz. Aliás, é ver o seu semelhante feliz. E como fazer tudo isso? Feijó, eu vi no Evangelho uma frase que não condiz com a minha realidade. Porque o Espiritismo só prega uma coisa: que a gente deve sempre fazer o bem, e isso comigo ainda não combina. Porque eu li lá no Evangelho, tem uma frase assim que Jesus disse: quando alguém te bater numa face, oferece pois a outra. E o meu adversário bateu na minha face. Se eu oferecer a outra, ele vai bater também na outra, porque ele continua irado comigo. E como sair desse quadro? Ame em qualquer situação. Que ele diz também essa sociedade que era necessário amar até os seus inimigos. Já pensamos nisso? Já pensamos nisso? Uma sociedade que nos convida a odiar o inimigo. Às vezes nós estamos assistindo um filme assim, né? E o antagonista, o nosso ator preferido, vai matá-lo. E a gente fica torcendo que o nosso ator preferido mate-o. E o filme só tem um final feliz se for assim. O meu artista preferido salvou-se, matou. Nós fomos assistir o filme aqui um pouco a semana passada, que o ator principal matou o seu rival. Quantas palmas! Quantas palmas! Ele foi aplaudido de pé no final do filme. E Jesus disse que não. Aquele que ferisse pela espada, um dia também seria ferido por ela. Recomendou isso ao seu servo fiel Pedro. Nós fazemos o contrário. Sou espírita, mas não piso no calo, porque se pisar você vai ver quem sou. Como seria bom que nós fizéssemos diferente? Quando alguém pisar no nosso pé, na prática, está doendo, mostrar: o pé de baixo é o meu, não piso, que dói. É bastante isso. Mas nós entramos no ônibus e a vista está super lotada, e daqui para Recife parece que o trajeto é um pouco cansativo, porque nós já acordamos o dia daquele jeito, dizemos: não, eu já acordei com o pé esquerdo. Não percebe que está com os dois. Hoje eu acordei com o pé esquerdo.
e conviver nessa sociedade, nesse ônibus lotado até Recife. Sentar, pedir a Deus, momento de reflexão, se possível. Se não quiser negar o Espiritismo, leva o Evangelho segundo o Espiritismo dentro do ônibus, que às vezes torna-se curto. Mas a maioria de nós ainda esconde o livro para não ser notado que é espírita. Porque eu esconder desse lado, eu posso dizer aquilo que quero a quem me machucar aqui dentro. Palavras que ferem. Chico Xavier nos disse certa vez: as palavras às vezes são como um colar de pérolas, colocado no pescoço e adorna qualquer um de nós, mas jogada no rosto, fere. Para que não possamos ferir, é melhor ser ferido. E agradecer a Deus pelo ferimento. Agradecendo a Ele sempre isso, a sociedade vai ver que Joca mudou, que Pedro mudou, que Cristóvão mudou. Cada um vai mudando. Porque a doutrina espírita nos convida para essa realidade a cada segundo da nossa vida. Ah, mas eu não tenho ônibus não, eu vou de carro, e o trânsito não é móvel. Às vezes vamos de carro e encontramos essa mesma dificuldade. Se eu for de ônibus com dificuldade, e de carro também. É alguém que vem apressado atrás de nós e começa a buzinar. E a gente começa a entrar na mesma fase dele, começa a ficar igual a ele. Nós somos receptivos sempre àquilo que a sociedade nos pede. Temos que ser o contrário. Afasta, que ele vai embora. E às vezes nós encontramos no mesmo semáforo na frente aquele que devia passar de nós. Olha nos peitos, olha aí, está vendo só? Certa vez eu via num carro de um amigo de carona, e ele parou numa faixa de pedestre, porque a sociedade aqui ainda não permite que o pedestre seja respeitado. Viver na sociedade, o espírito na sociedade. E ele parou ali em frente à faculdade Joaquim Nabuco, para que as pessoas passassem. E em outro momento chegou outro e disse: é por isso que acontece acidente. Mas não foi calmo assim, como estão falando agora não. Aí ele olhou para ele e disse: se fosse um cavalo você parava com certeza, que ia machucar seu belo carro. Mas é um ser humano, você não quer parar, por quê? Nós somos todos irmãos. É preciso respeitar a limitação de cada um. É preciso respeitar as causas nobres que nós encontramos pela frente, mas nós não respeitamos. E queremos dizer que temos Jesus no nosso coração, no meio do deserto. Por isso, companheiros, amigos, de ideal espírita ou não, comunguemos a partir desta data Jesus sempre no coração. Olhemos nesse dia a partir de hoje, que sábado já é a véspera do seu nascimento. Não deixe para ele nascer apenas no dia 25, porque esse calendário é humano. Ele precisa renascer em nós a cada dia da nossa vida. E temos certeza de que todos os nossos natais serão sempre de felicidade. Não é preciso vinho capitoso, não é preciso panetone grande ou não, não é preciso a cesta natalina, não é preciso o papai, vou colocar entre aspas, Noel, não é preciso nada disso. É preciso que nós nos confraternizemos com Ele. Senhor, a porta hoje da minha casa, que foi um ano de tantas tribulações, e só com vós aqui dentro da minha casa é que eu posso viver em paz. Só com a tua presença é que eu posso viver em paz. Dá-me a certeza, Senhor, de tua presença aqui comigo. Abre o teu evangelho nesta noite e tenho certeza que ele virá a dizer: levanta-te e anda, porque eu sou a dinâmica de tua vida. Eu sou o remédio para todos os males que te atormentam. E dá-me tua mão, alma, filha de minha alma, que eu te conduzirei pelas mansões do infinito, sob a luz da eternidade. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter um Natal bastante feliz e um ano novo de muito trabalho, porque sem isso nós não teremos méritos algum.
Este é o verdadeiro papel do espírita na sociedade: ser imitador do Cristo de Deus. O que é ter Jesus na sua casa todo dia? Ou toda semana? Todo dia, né? Toda semana. Vamos fazer o evangelho lá. Pode contar que os mensageiros de Jesus estavam lá. Muda o ambiente da casa, muda a situação da família, porque a turbulência vai apaziguando e nós vamos construindo um mundo melhor. Vai começar logo dentro da nossa casa. Então é necessário que o evangelho, a gente começa em casa, mas depois sai para a gente com o coração sempre todo, para a gente modificar a existência. Quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, o que ele disse? Nega a si mesmo. O que é negar a si mesmo? A gente tem vontade de fazer a coisa errada, não faz. Está vencendo a si mesmo, está negando a si mesmo. Tem vontade de tomar mais uma, então vou parar aqui. Vai vencer a si mesmo. Nega a si mesmo. Tome a sua cruz, porque todo mundo sofre nesse mundo, especialmente num momento difícil como esse, né? Que a gente está observando muita gente pensando que é feliz, e não é, que o dinheiro não traz felicidade, né? Então, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Seguir Jesus é uma coisa fantástica, grandiosa, difícil demais, mas a palestra do nosso irmão realmente tocou o nosso coração. Vamos seguir adiante. E Jesus passou por ali, ó. Não é Papai Noel, mas deixou 4 presentes para vocês. Tem alguém que faça aniversário no dia do nascimento dele? Jesus deixou ninguém nascer no dia 25 de dezembro, nenhum. E na véspera? Rita, vai passando, me entregar ela aí. Quem quer responder uma pergunta para ganhar outro livro? Bem fácil. Eu vou fazer o contrário e todo mundo vai saber. Então eu vou perguntar. Qual é a resposta mais curtinha que foi dada no Livro dos Espíritos? Qual a pergunta que foi feita? A resposta foi Jesus. Qual foi a pergunta que foi feita? Diga. Não. Qual? Foi a pergunta certa. Ninguém sabe. Oh, rapaz, facílimo. Ninguém está perto ainda. Foi mais perto para você até agora, mas não foi essa. Qual o Sim. Não. Eu vou dizer, mas vou dar a você, foi o primeiro que tentou responder. Qual o Espírito que Deus enviou à Terra para nos servir de modelo e de guia? Aí o Espírito falou, Jesus. Não é que eu sou bom, não, é porque foi Jesus que trouxe. E agora? O que é que eu faço? Tem 2 aqui ainda. Tem 2 presentes. 23 de dezembro. Pronto. Tem 2? Chega aí, chega. Chile também. Pronto. Então tudo certinho. Bem, queremos agradecer a vocês, todos que estão aqui, que não estão aqui. Tem um dia, um sábado, domingo, muita gente trouxe. Nós estamos aqui com 250 cestas básicas para a gente distribuir. Não são desses 2 montes não, porque nós temos muita lá atrás, né? Então eu esperava estar vendo, não vamos conseguir nem 150, mas eu acho que Jesus está penetrando devagarinho no coração da gente, porque tem muita gente sem ter comida nesse Natal, né? É uma coisa pequena
mas o que tem aí dá para fazer uma ceiazinha para a família, né? Então tem que agradecer a vocês que colaboraram conosco. Eu não convido para todo mundo vir assistir, porque senão não vai dar para eles sentarem aí para vir buscar, porque nós distribuímos 250 fichezinhos, né? Aí ele vem, eu vou entrar aqui e a gente vai fazer um sorteio, porque tem as maiores, e depois nós vamos distribuir pela hora. Mas se quiserem vir, vai ser no sábado, vai estar a partir das 15 horas, né? Não, 15 horas. Eu só visitei até a batalhão, viu? E o que é mais? O que é que tem mais para dizer? Você vai cantar depois, né? 2 musicazinhas, vamos terminar cantando Paz pela Paz, né? Isso. Mas vamos fazer antes da nossa prece, né? Então vamos entregar a responsabilidade da prece de encerramento ao nosso irmão poeta. Falar em poeta, eu queria já, para concorrer com Vai Ligar, para não ficar aqui sozinho, eu queria também falar de um soneto que foi feito pelo Espírito Alta de Souza. Morreu com 26 anos. Esse poema, esse soneto, ela ditou a Chico Xavier depois de morto. E diz assim, depois eu sei. Quem procura o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, seja hoje ou amanhã por onde fores, procura o torturado coração humano. Desce ao vale de grandes dissabores em que se reveste o sofrimento insano, a ambição, miséria, desengano, entre flagelos purificadores. Desce a afeição de sol em novo dia, levando a caridade como guia, ajudando e servindo a toda hora. E entre luzes de eterna primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Certo? Quantas sextas? Então, as casas das criaturas que estão chorando nesse mundo. O teólogo Mário Sérgio Cortella, certa vez ele disse que nossa vida seja curta, mas que não seja pequena, né? Então, Alta de Souza morreu tão jovem, mas foi curta, mas não foi pequena a vida, né? E na palestra do nosso irmão, ele falou sobre essas questões, né, desse novo homem para surgir. Esses momentos, Natal, final de ano, são momentos de reflexões para que a gente possa fazer essas mudanças. No final, eu vou fazer a prece e eu queria, depois que Naldo cantar, eu queria, quem passar por aqui, quiser pegar esse cordel que eu fiz para o Natal, chamado Carta para Papai Noel. E esse cordel é um cordel, não é um cordel infantil, mas pode ser um cordel para a criança que existe dentro de nós. E o interessante de eu ter feito essa poesia é porque no Natal, acho que foi do ano passado, eu estava no hospital com um parente pequeno e durante o período todo eu não recebi uma visita de nenhum parente para ver essa criança lá. E eu fiquei lá no quarto, olhando pela janela e vendo as luzes de Natal e as pessoas fazendo as comemorações e tal. E eu achei muito interessante isso, porque é justamente, o Natal não é justamente isso, né? O Natal é a gente confraternizar com nossos irmãos, seja na doença, seja em que momento for. E enquanto as pessoas faziam a ceia, os familiares estavam fazendo as ceias, nós estávamos no hospital precisando de um abraço, de um carinho, né? E sem receber isso. Aí eu estava olhando pela janela, aí eu fiz como se fosse a criança que estava lá doente, escrevendo uma carta para Papai Noel. Então, se vocês tiverem ainda a criança dentro de vocês e quiserem um cordel, está aqui. Mas aí eu queria encerrar com a prece em forma de poesia. Recentemente eu fiz uma poesia chamada, na literatura de cordel a gente chama um mote. O mote é uma ideia que a gente tem, uma frase que a gente coloca em todas as estrofes. E o mote, que veio como intuição, ela diz assim: hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa poesia, que eu queria que ela servisse de reflexão para todos vocês, e que cada verso que tenha nela possa nos servir para que a gente possa fazer essa mudança em todos nós, né? Mas a mudança em cada um de nós, que a mudança do mundo depende de nós mesmos, né? A paz depende de nós, várias coisas dependem de nós. E ela diz assim: erga a fronte adiante e se esqueça do passado. Se a vida te fez cansado, pense em Deus nesse instante. A semente é sua, plante, como é toda a plantação. Seus filhos, pais, irmão, esperam você plantar.
hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Se assim, meio doente, já não pode com a cruz, se recorde de Jesus, que sofreu, mas foi em frente. Ele está sempre com a gente, segurando a nossa mão. Peça ao Pai em oração e a força surgirá, hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Olhe para o horizonte, onde o sol sempre descansa. No outro dia ele se lança, bem mais forte sobre o monte. Sua fé é sua ponte, para você seguir, irmão. Ouça a voz do coração, é Jesus a te guiar, hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Se chegou na encruzilhada, já é hora de escolher. Não tem mais para que temer, pois já sabe qual a estrada. Faça a nova jornada, não se esqueça da lição. E amanhã só lembrarão do homem que se fez mudar. Hora de recomeçar para cumprir nossa missão. Que assim seja, meus irmãos. Gente, agora vamos duas músicas. Essa primeira música você vai cantar e a segunda música você vai cantando, as pessoas quiserem se manifestar. Tudo bem. Eu queria, assim, se os trabalhadores, eu convidei alguns trabalhadores para cantar comigo. O pessoal do IAP, Luana, João, Guilherme, Márcio, o pessoal também das Ordós, todos os trabalhadores, se a gente pudesse cantar aqui, dar um exemplo para o pessoal que está vindo aqui na nossa casa. Você que está aí sentado, do lado, às vezes a gente assiste a reunião inteira. Terminou a reunião, a gente levanta e vai embora. Nem quando a gente deu ao sentar, nem quando a gente dá ao sair. E eu queria propor para você, a pessoa que vai lá, canta conosco essa música, abaixo pela baixo, não conversa com noite. Deseja a pessoa de lado. Feliz Natal. É simples. Pega na mão, aperta no dedo e dá um abraço se quiser. Ok? E quem quiser cantar conosco, o pessoal que quiser vir para cá para frente, os trabalhadores da casa, Daniel. O pessoal do grupo Vozes Fraternas, Ludmila, então atrás pode vir para cá. Luana, João. Pega o microfone. Faço bem, eu faço bem ao meu irmão. Uma grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Pelas crianças, pelas florestas, pela coragem de lutar. Pela beleza de amar. A paz será possível quando o homem compreender que ele é o nascedor da paz. A paz do mundo.